Seja bem-vindo a mais um documentário. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para ajudar o núcleo da Terra. Catar saiu da pobreza, conquistou a Copa e dominou o gás natural. Você conhece o Catar? O país é um dos donos do PSG e maior investidor da aquisição de Neymar, além de ser anfitrião da Copa do Mundo de 2022, que vai acontecer na sua capital, Doha. Mas quem pensa em um país árabe, logo pensa em reservas de petróleo, correto? Localizado no Golfo Pérsico, o Catar era, algumas décadas atrás, um país extremamente pobre, além de um país perigoso e beirando a miséria, sendo sua economia muito frágil. Era basicamente envolto por um deserto com temperaturas que chegavam aos 50 graus Celsius. O Catar tinha sua economia baseada praticamente na pesca e extração de pérolas, e não em reservas de petróleo como outros países da região. Após a introdução da pérola japonesa, cultivada no mercado mundial em 1920 e 1930, a indústria de pérolas do Catar entrou em declínio. Mas há cerca de 50 anos, o Catar saiu da pobreza e atingiu um sucesso invejável. Atualmente, o Catar é o país com maior renda per capita do mundo, com cerca de 130 mil dólares para cada habitante, e sua capital Doha, uma cidade invejável. E você sabia que o Catar tem o dobro da renda per capita dos Estados Unidos e o triplo da renda per capita da Alemanha, com sua economia crescendo a cada ano? Resumindo, depois da sua independência da corte britânica, o país estava mergulhado na pobreza e a pesca era basicamente, junto da extração de pérolas, a fonte de sobrevivência do país. E sim, o Catar foi um protetorado britânico até ganhar a independência em 1971. Desde então, entrou no grupo dos estados mais ricos da região. Da pesca ao gás natural e reservas de petróleo. Por volta de 1940, haviam sido encontradas algumas reservas de petróleo. Logo começaram as primeiras explorações e em 1970 foi descoberto nos solos do Catar uma das maiores reservas de gás natural do mundo. E você sabia que cerca de 16% de todo o gás natural do planeta está neste país árabe? E o seu transporte nesta época se dava por meio de tubos de gás, de custo alto, ainda mais pelos principais países consumidores estarem muito longe da localização do Catar. Era inviável a infraestrutura para chegar na Europa e Ásia. E o Catar só não teve sucesso logo no início da descoberta por não conseguir abastecer estes países e não vem num futuro promissor para melhorar a sua economia. Golpe em família do Sheikh Hamad e a ascensão do Catar. Porém, em 1996, o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani deu um golpe de estado no seu próprio pai, que viajava à Suíça, mudando a economia do Catar para sempre. O novo governante mudou a rota econômica do país, com o objetivo de desenvolver a indústria do gás natural e reservas de petróleo da sua amada Catar e torná-la lucrativa. Era uma visão audaciosa à época, e desta forma, o Sheikh decidiu investir junto a alianças com algumas empresas para desenvolver um outro método para o transporte do gás natural. E você sabia que ele conseguiu? O método consistia em passar o gás natural para o seu estado líquido. O gás natural é resfriado a menos 162 graus Celsius para se liquefazer e desta forma o produto poderia ser transportado por longas distâncias e com um custo bem mais barato. Agora sim, o país enxergava prosperidade para sua
economia. Catar eleva ainda mais a sua economia. E a partir do momento que este novo método de transporte estava pronto, o governante levou a economia a crescer, a números extraordinários, passando de 13% ao ano. Atualmente, o Catar é o maior exportador de gás em estado líquido do mundo, levando as exportações do seu gás ao mundo inteiro, ou seja, Ásia, Europa, América do Sul e demais continentes. Tudo com um custo de transporte muito menor que o dos Estados Unidos, por exemplo, dando ao Catar uma produtividade maior, consequentemente a economia mais próspera. Vale lembrar que Venezuela e Angola também são ricos em diversos recursos, até mais que o Catar. Mesmo assim, não atingiram o nível de riqueza do país do Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. E com visão empreendedora, o país tem investimento até em imóveis. Por exemplo, o Catar tem mais propriedades em Londres do que a própria Rainha Elizabeth da Inglaterra e tem diversos imóveis nos Estados Unidos e Singapura. A economia do Catar só impressiona. Não é à toa que o país possui, disparadamente, a maior renda per capita atualmente. Além do gás natural e das reservas de petróleo. O governo desse novo sheik realmente mudou completamente os rumos do país, fazendo com que o Catar invista, além dos imóveis, em ações fora do país, diversificando a economia e indo além do gás natural. Hoje o Catar e sua capital Doha são uma das principais acionistas de grandes companhias como a Shell, Volkswagen, Uber e Porsche. Imagine cerca de 200 bilhões investidos em infraestrutura, centros esportivos e um núcleo financeiro com o intuito de transformar o Catar no centro econômico do Golfo, além de educação. E você sabia que o Catar criou um local chamado Cidade da Educação, que é um enorme complexo educacional destinado para universitários? Com filiais das melhores universidades do mundo no país, vindas de países como Estados Unidos, França e outros grandes. É uma excelente estratégia com capital externo, você não acha? E o segredo desse país é diversificar sempre sua economia, diminuindo sua dependência com reservas de petróleo e gás natural, atraindo turistas do mundo inteiro. E você sabia que um dos maiores passos foi sediar a Copa de 2022? Sim, consolidando o país no avanço turístico. O faturamento vindo destes novos investimentos que excedem o gás natural e reservas de petróleo cresce por volta de 20% anualmente, fortalecendo ainda mais a sua economia. O que achou do Catar? Você gostaria que o seu país tivesse essa visão empreendedora? Inscreva-se no canal e deixe o seu like para ajudar o Núcleo da Terra.